Você já parou para pensar por que o seu comércio tem pouco cliente ou ainda não tem cliente? Ou os clientes estão sumindo? Enfim, é uma coisa que realmente nós temos que pensar. Quando você abre um comércio, quando você já tem um comércio, quando você já tem um fluxo, esse fluxo diminui. Ou se você está iniciando, você não tem um fluxo, mas ele não aumenta, você tem que entender por que isso está acontecendo. Aí você vai pensar, será que é a minha localização? Ou de repente o produto que eu estou vendendo é o produto errado? Ou será que o meu atendimento não está bom? Olha, vários fatores podem somar para isso, mas acredite, não, na maioria das vezes não vai ser nenhum desses fatores. A pergunta certa que você tem que fazer: as pessoas sabem que você existe? Olha só, parece uma pergunta boba, mas não é. Eu tinha um comércio, eu estava começando, na verdade eu já estava com um ano de casa desse comércio, já tinha dado tudo certo, as vendas estavam crescendo, eu tinha crescido nesse ano 300%. Então, um belo dia, chegou um camarada, aí ele chegou, deu uma olhadinha assim pra dentro, né? Bom dia, bom dia. Ele, cara, eu moro aqui tantos anos e eu não sabia que você estava aí. Aí eu falei, gente, mas eu tô aqui há um ano. Cara, você tá isso aí tudo, eu não tinha te reparado aí. Então, pessoal, o que acontece? Às vezes, nós não estamos vendendo mais ou não estamos alcançando mais clientes porque a gente acha que está tudo certo. E, na verdade, às vezes não está tudo certo. Só que a gente não percebe, a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás do nosso. E, de fato, fica complicado. Aí você desanima, pô, gente, estou aqui sentado há uma hora, não apareceu ninguém me deu um oi, ou meia hora, enfim. Isso acontece e é mais normal do que você imagina. Então, primeira coisa que você tem que saber: você está no Google, você está no Instagram, você tenha chamado a atenção ao seu redor. Gente, isso é muito importante. Vivemos num mundo digital hoje. E principalmente os mais antigos. Eu trabalhei com um camarada bem das antigas que só queria fazer aquilo. E eu vi ele fechar 3 lojas por conta disso. Ele não aceitava o presente, que as coisas tinham mudado. Pessoal, as coisas mudaram. Nós vivemos num mundo digital, tá? Então, se você não está no Google, não está em nenhuma rede social, não faz um diferencial para que as pessoas te vejam, cara, você está ficando para trás. Infelizmente, essa é a realidade hoje. E aí, voltando lá àquela história, o camarada foi lá e tal, se apresentou, a gente trocou uma ideia, ele comprou umas coisinhas na minha loja e virou meu cliente depois. Eu via ele toda semana. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando nós falamos de chamar a atenção ao nosso redor, eu fui para fora da minha loja e olhei para ela de longe. O que eu percebi? A minha placa era simples e ela acabava se camuflando no ambiente. Então, de fato, se a pessoa estivesse mais distante da minha loja, ela não ia me enxergar. Essa foi uma realidade. Tudo bem, eu estava começando, eu não sabia nada. Então, já estou te dando a dica agora se você está começando. Põe uma placa chamativa. Se você põe uma placa que vai ficar apagada, quem está pertinho ali, beleza, já sabe que você está ali. Mas a pessoa que está te vendo ou que está ao seu redor, ela não vai te enxergar, meu amigo, minha amiga. E é uma verdade nua e crua, infelizmente. Então, já saiu alguma vez da sua loja para olhar de fora? Às vezes a gente fica olhando lá a vitrine para ver como é que tá, também é importante, mas a gente esquece que tá em volta. Às vezes, ao lado das nossas lojas, tem pessoas que chamam mais atenção do que nós. Então, elas voltam a atenção toda para elas e você fica apagado. Então, preste atenção, se você tá tendo a oportunidade de ver esse vídeo hoje, dá uma saidinha da sua loja e vê ela de outro ângulo. Não precisa muito não, chama alguém para olhar para você e te falar o que você vê. Você conseguiu enxergar minha loja lá embaixo, a uns 20 metros de distância, uns 50 metros de distância? Eu estou visível, gente, isso é importante. Às vezes é uma coisinha boba. Teve um filme que eu vi bastante tempo atrás, em época de faculdade até, que o cara trabalhava com marketing e tal, e ele precisava fazer um dinheiro. Aí ele chegou numa loja de bebida e ele falou, cara, se eu aumentar o seu fluxo em 25%, você me paga X? O cara riu da cara dele e falou, não, beleza, se você aumentar meu fluxo, eu te pago o que você pediu. Ele, beleza. O que o cara fez? A loja do cara era apagada. Você passava na rua e você não prestava atenção. Ele pegou, tirou, ela tinha um ombrelone, né, tipo uma marquise assim, ele tirou fora aquilo ali. Ele botou, né, digamos que aqui tá a loja, né, a fachada da loja. Ele botou um poste de luz aqui em cima e da direção do poste de luz ele pintou em forma de uma pirâmide, de um triângulo, um amarelo cheguei. O cara aumentou o fluxo da loja dele em 50% porque ele chamou a atenção e ele foi pago, logicamente, por aquele serviço. Ele precisava de um dinheiro no momento e ele conseguiu o que ele queria. Então, consegue perceber a importância de você chamar a atenção? Eu tive um outro cliente, nós éramos clientes duplos. Eu era cliente dele e ele era meu cliente. Ele tinha uma padaria, eu comprava algumas coisas dele e ele pedia algumas artes para mim fazer na época para ele. Então, ele falou, cara, pô, tô lá tantos anos lá na minha padaria e é sempre os mesmos clientes. Normalmente, quando você tá em um bairro, você tem os mesmos clientes. Isso daí é um fato. Mas ele não tinha um nome, ele não tinha uma fachada. E isso é um problema, pessoal. Então, nós criamos um nome, criamos uma fachada e ele teve um melhoramento
na sua freguesia. Então, a sua fachada, como as pessoas te veem, pessoal, isso é importante. Segundo ponto, vamos lá, Google. Pessoal, vivemos hoje no mundo digital. Então, se você não está localizado no Google, cara, você não está em lugar nenhum, cara. E é uma coisa muito simples de fazer. Se você tem dificuldade, você pode estar pedindo seu filho. Geralmente as pessoas mais velhas, né, acima dos 50, 60, né, principalmente, tem mais dificuldade com tecnologia. Mas abaixo não, ainda se entrosa um bocadinho. Mas ainda assim, se você tem uma dificuldade, pede alguém mais novo. Vai te explicar assim rápido. Então você tem que estar no Google, você tem que se cadastrar lá, o seu ponto tem que se fazer presente para quando a pessoa lá no seu bairro falar, digamos aí você tem uma mecânica, o cara tá lá no bairro X, aí ele vai lá, mecânica, bairro X. Se você não tá no Google, vai aparecer todos os seus concorrentes, menos você. Então você tem que preencher todos os seus dados, colocar o horário de trabalho, a sua rua, fotos do local, pelo menos o básico para que você esteja presente no Google. A mesma coisa, pessoal, quando nós falamos de redes sociais, né? Hoje, quando nós falamos de foto, na grande maioria falamos de Instagram. O Facebook, ele pega um público mais das antigas, né? Apesar dele estar inovando sempre. Nós temos aí o YouTube com vídeos longos ou com cursos. Nós temos o TikTok com vídeos curtos, né? Até o YouTube com shorts também, com vídeos curtos. Cara, você está presente em alguma rede social? Não falo que você é obrigado a estar todo dia lá, o tempo todo, virando... Cara, você só tem que estar presente. Põe lá, pelo menos lá, 3 videozinhos ou 3 fotinhas por semana. Ah, cara, mas... eu não tenho tempo, paga alguém, cara. Tu vai conseguir diversos valores, do mais caro ao mais barato. Paga alguém para te ajudar de alguma forma. Você vai conseguir, mas você tem que estar presente. Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, vai te ajudar a aumentar o fluxo da sua loja, a você ser mais visível, a você ter mais clientes. Lógico que nós temos várias outras coisas que também agregam para que isso aconteça. Falando de vitrine, pessoal, a vitrine é muito importante. Vamos colocar no lugar das mulheres. Mulheres que gostam de roupas, sapatos ou perfumes específicos. Se ela passa numa vitrine que está alinhada com o que ela gosta, automaticamente ela para. E dependendo da situação dela atual, ela compra. Tá? Homem é mais tranquilo, mas e mais objetivo. Quando ele quer, ele vai no local e ele já sabe o que ele quer comprar. Mas vamos botar de outra forma. Você vai numa padaria. Você chega numa padaria para comprar pão, beleza? Você só vai comprar pão de sal. Agora você chega lá, aonde você para pedir os pães, tem um pão de queijo, tem um salgado, tem um sonho, tem uma bolacha, tem biscoitos de chocolate, tem aquela coisa, aquela vitrine atrativa. Dificilmente você não leva um extra, não é verdade? Então, independente da sua loja, se é uma mecânica, se é uma costureira, se é um pet shop, se é uma padaria, se é um armarinho, como está a sua vitrine? Gente, isso é importante. Como é que o cliente vai comprar alguma coisa de você se você não expõe ao seu cliente o que você trabalha, o que você faz? Hoje, quando nós falamos de redes sociais, nós falamos também de vitrines online. Nós temos a vitrine física, que é onde está localizada a sua loja, e nós temos a vitrine online, que é tudo que você trabalha exposto às pessoas que te acompanham. Então, você não pode dar bobeira. Dá uma olhadinha, dá uma pensada, vê se isso faz sentido para você e dá uma arrumada nisso aí. Uma outra coisa que nós queremos falar aqui hoje, pessoal, é com relação ao quanto você facilita a vida do seu cliente. Gente, isso é muito importante. Vamos botar diferente a situação. Nós sabemos, donos de lojas, sabemos que também somos clientes. Então, o que você gostaria quando você entrasse em uma loja de roupa, numa padaria, uma oficina? Como você gostaria de ser atendido? Como você gostaria que fossem as facilidades para você? Se você pensar dessa forma, fica mais fácil você facilitar a vida do seu cliente. Uma coisa bem simples. WhatsApp. Quando o cliente te manda uma mensagem, você está enrolado ali, você está trabalhando, você atende automaticamente, você deixa ele esperando, você vê no outro dia, caraca, nem deu tempo de ver o celular. Gente, um cliente gosta de ser atendido na hora. Eu sei que às vezes é complicado. A gente demanda de outras coisas para fazer, dependendo do tipo de serviço que você faz, fica mais complicado atender, mas temos várias formas de resolver isso, não é verdade? Por exemplo, se você trabalha sozinho, você está numa oficina, você está debaixo de um carro. Seguintes situações, ou o celular está do seu lado, ou você tem alguém para atender para você. Uma terceira opção, cara, hoje existe N chatbots para atender para você, pelo menos o básico, para não deixar o cliente no vácuo. Ah, cara, mas Thiago, eu não entendo o que você está falando. É só você fazer uma pesquisa. Temos o ChatGPT, temos o Google. Pergunta aí, o que é um chatbot? O que ele pode me ajudar no WhatsApp? Gente, tem uma penca de programas e até gratuitos que podem estar te ajudando de alguma forma. Então não é desculpa você não conseguir atender, facilitar a vida do seu cliente. Pensa da seguinte forma, pelo menos isso aí já aconteceu comigo algumas vezes. Você passa na sapataria, olhou aquele tênis, pô, bacana, você tá fazendo outra coisa, você vai embora. No outro dia você volta lá. Aí você chega na sapataria, para lá, dá uma analisada no tênis, pô, gostei, quero experimentar ele, quero dar uma testada. Só que o tempo que você entrou na loja, que você olhou o tênis, não veio ninguém te atender. Você espera alguém te atender. Você,
Vai me atender? Não, você chama alguém ou você vai embora. Eu não sei vocês, eu vou embora. Eu procuro uma loja que vai me atender. Cara, porque quando você entra em contato com o cliente, a única coisa que ele quer é ser atendido na hora. Lógico que ele te procurou, ele quer ser atendido. E às vezes, por causa de uma bobeira, a gente deixa isso falhar. Ninguém é perfeito, todo mundo falha, eu já falei inúmeras vezes. Só que isso, pessoal, é uma coisa que eu atentei. O nosso atendimento faz toda a diferença. Principalmente na melhor propaganda do mundo, que é o boca a boca. Então, quanto melhor você atender e mais rápido o seu cliente, melhor vai ser para você e para sua empresa. Então, pega essa dica, pega essa sacada que você não vai ter problema com o cliente, beleza? Pessoal, fica as minhas dicas aí para você que tem um comércio local, um comércio pequeno, um comércio grande. Se atente a essas coisas bobas que são, como dizem, de praxe, são coisas simples, mas que às vezes nós deixamos passar por ser coisas simples. Tudo que é simples, pessoal, é funcional. E às vezes a gente se atentando a tantas coisas complicadas que esquecemos de nos atentar para o que é simples, porque o que é de praxe, que é para ser normal e acaba passando batido. Se esse vídeo fez sentido para você, você entendeu que você precisa fazer parte de algumas coisas, precisa melhorar algumas coisas, eu vou deixar aqui no link da descrição uma estrutura visual didática. Pessoal, o que é isso? É um guia, um painel onde vai te dar tudo que eu falei nesse vídeo, tudo que você precisa saber, tudo dentro de uma coisa só para você tirar suas dúvidas, beleza? Então, se você quiser, é gratuito. É só você clicar ali, entrar no link e vai dar tudo explicativo lá para você, beleza? E no próximo vídeo, eu vou estar falando aqui como trazer mais clientes, mesmo começando do zero. Bom, e já sabe, né? Se não colocar em prática, não adianta nada, porque para toda ação tem uma reação. Até a próxima, pessoal. Valeu, valeu mesmo. Tamo junto.